Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa manifestar a tua graça através dessa palavra e falar conosco no íntimo do nosso coração, promovendo assim esperança e fé, avivando-nos com muita graça para que possamos avançar ao futuro maravilhoso que Ele tem para nós. Vamos lá, meu irmão, vamos lá, minha irmã, para mais uma breve palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 1, a partir do verso 1, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Preste atenção neste texto. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás, nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Eles se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem de Davi, e quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e a autoridade como apóstolos para chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. O apóstolo Paulo, como de praxes, começa fazendo uma apresentação de quem ele é a uma carta, a uma igreja, irmãos, que estava dividida. Dividida porque não sabia no que acreditar. Dividida porque os falsos ensinos chegaram. Dividida porque tinha pessoas infiltradas devido a se reunirem em pequenos grupos, em pequenas casas, numa igreja em formação. É como nós vemos hoje. Nós vemos várias igrejas com várias visões, mas, irmão, se uma igreja, se um templo, ele não prega a palavra de Deus, promessas e Jesus Cristo, que morreu na cruz, e a cruz que nos dá acesso à graça de Deus e ao caminho, e que ele ressuscitou dos mortos, provavelmente não está pregando o Evangelho de Jesus Cristo, porque hoje o Evangelho de Jesus Cristo não domina. Ele salva e liberta as pessoas, como Paulo diz nessa própria carta, que nós não somos mais escravos do medo. E, logicamente, irmãos, essa palavra ela vem justamente para nos ensinar isso, que nós somos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo, e não por meio das obras. Nada que nós possamos fazer pode convencer Deus a derramar a sua graça. Essa é uma decisão dele, e ele decidiu que é para quem crê em Jesus Cristo. Pensando nisso, eu quero fazer as aplicações pertinentes a esse texto. Ele começa fazendo a apresentação, uma saudação, e é justamente essa parte que eu li. Ele fala: eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Irmãos, eu já quero começar falando que ele está falando sobre o chamado dele. E todos nós temos o chamado. A palavra vai dizer em Mateus 22:14, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E eu creio que Paulo já demonstra o porquê que poucos são escolhidos. Por quê, irmão? Porque todo chamado exige obediência. O escravo de Cristo. Era bastante comum naquela época a questão da relação do senhorio e a escravatura. Toda pessoa que tinha uma dívida, ela se entregava a si mesma como escravo. Não é como nós aprendemos aqui nas novelas. Não era um navio negreiro que chegava. Não era daquela forma, a força. A pessoa se entregava porque não tinha condições de pagar uma dívida. Nós vemos o caso da viúva, a qual Elias chega e multiplica o azeite na casa dela. É justamente porque ela não tinha condição de pagar a dívida. E ela fala com o profeta, ela fala: os meus filhos vão ser levados pelos credores. Eles levavam homens e, consequentemente, as pessoas se forneciam ali até pagar uma dívida. Não era durante toda a vida, mas era durante um longo tempo. Às vezes levava a vida toda, mas não tinha um tempo específico. Era para pagamento de dívida. E Paulo tá falando que ele é escravo, ou seja, que o escravo é justamente a referência da obediência.
por tudo aquilo que Deus fez, não porque Cristo exigiu, mas porque Ele quis se fazer assim. Ele fala, escravo de Cristo, chamado para ser apóstolo, chamado para ser, irmão. Então ser é uma postura, é uma posição que nós assumimos. Todos nós temos um chamado. E há vários tipos de chamamento, irmão. Chamados para casamento, chamados para missão, chamados para presbíteros, diáconos, e nós chamados para pastoreio, chamados para pregar o evangelho dentro de uma fábrica. O Senhor se o vale de todos que chegam, e eu tenho plena convicção, o Senhor tem um chamado para qualquer um que se chega a Ele. Mas todo chamado exige uma postura, porque nós estamos representando o reino. Então, se nós somos a noiva do rei, nós devemos comportar como uma rainha, como uma noiva madura. Se eu fui chamado para ser casado com alguém, se eu fui chamado para ser esposo de uma rainha, o Alisson deve ter o comportamento de um rei. Se alguém for chamado para ser rainha, esposa de um rei, deve ter o comportamento de rainha. Se for chamado para ser apóstolo, mensageiro, deve ter o comportamento dessa forma. E olha, ele vai dizer, escrevo, ele fala, para anunciar, enviado para anunciar as boas novas. Escreva essa carta. E aqui nós percebemos, irmão, que há uma separação. O enviado, ele se separa de uma multidão e ele é enviado a uma missão. Aqui é no sentido de separação. Ou seja, o evangelho de Deus, irmãos, além de tudo, o evangelho de Jesus Cristo, ele é uma boa nova. Então, ele é bom, nunca vai ser ruim, mas exige uma separação. E com essa separação nós percebemos que Deus derrama dons para nós executarmos o serviço. Paulo era mensageiro, mas também escrevia cartas. Então tudo mesmo vem da parte do Senhor. Olha, nós percebemos que em Salmos 25:14 a palavra fala, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E aqui é a base, irmão, o temor ao Senhor. E ele leva-os a conhecer a sua aliança. Para quê? Para justamente cumprir um chamado. Nós vemos o caso de Samuel, que houve confissões íntimas do coração de Deus sobre Saul, sobre Deus ter rejeitado Saul. Nós vemos uma conversa bastante íntima, que parece que Deus expressa até a sua tristeza e o seu arrependimento de ter escolhido ele, e que ali eles estavam rejeitando. Então Deus leva por base do temor, um temor que vem por meio da obediência, por meio da postura e da separação que nós devemos ter. Olha, no versículo 2 ele vai falar, Deus prometeu as boas novas há muito tempo atrás, nas escrituras sagradas, por meio de seus profetas. E nós sabemos que toda a história de Deus, irmão, toda a história de Deus, ela começa com uma promessa. E o que é uma promessa, Alisson? É a garantia de que algo lá no nosso futuro bom vai acontecer. Tenho convicção do que eu vou falar. Todas as pessoas que se achegaram à igreja, que se achegaram a Jesus Cristo, que ouviram falar a Ele, chegaram com a vida quebrada. Um rompimento no casamento, uma restauração familiar, um filho que se perdeu para as drogas, uma enfermidade que acometeu, um câncer ou até mesmo o HIV, uma perspectiva de vida limitada justamente por essa enfermidade. Nós percebemos e nós ouvimos falar que Jesus poderia alongar os nossos dias, como o caso do rei Ezequias, por exemplo, que tinha sido acometido com uma enfermidade mortal. Ou então até mesmo uma perca de emprego, não sei, mas algo que trouxe bastante aflição ao nosso coração e que nós sabemos que foi uma ação espiritual. Alguém nos falou e falou que Satanás ia e justamente está roubando aquilo que por direito era nosso, mas que Cristo poderia nos dar. E nesse momento nós percebemos que Deus prometeu as boas novas há muito tempo atrás. Ou seja, irmão, Deus faz o fim conhecido da nossa história no começo da nossa jornada com Ele. Todos aqui receberam a promessa, tenho plena convicção. Todos têm promessas. Todos, irmãos, sem exceção. Todos têm promessas de Deus. Se você não tem, irmão, é porque ainda você não entendeu ou porque não gastou tempo em oração com Deus. E eu recomendo, gaste um tempo para saber, porque é a promessa que dirigirá os teus passos e trará esperança no teu coração. Porque, meu irmão, só quem sonha que mantém a fé viva, e a fé é capaz de acender a chama da esperança, nos mantendo vivos e fortes para a luta que vai exigir do caminho para chegar até lá.
Em Isaías capítulo 46, versículo 10, o Senhor Deus vai dizer: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé. Eu quero repetir, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Agora, Paulo, ele começa como de praxe, justamente mostrando como todas as nossas histórias que passam por uma promessa. Tenho plena convicção que Paulo tinha promessa, tanto que ele fala em Filipenses capítulo 3, no versículo 12, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas ali no versículo 3 ele vai falar algo que me chama bastante atenção. Ela fala, elas se referem ao seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. Ou seja, irmão, toda promessa, as minhas e as suas, passará por Cristo, o cumprimento dela, no conhecimento de Cristo, na superioridade de Cristo, no nosso relacionamento com Cristo. Em João 15, versículo 5, ele vai falar, sem mim nada podeis fazer. E antes um pouco ele diz, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como que nós permanecemos em Cristo, irmão? É bem simples, é as práticas devocionais, oração, jejum, palavra, e tudo isso alimenta a nossa fé para que nós venhamos a buscar. Mas como que ele permanece em nós? Ele fala em João 14, versículo 15, se guardares os meus mandamentos, é porque você me ama. Me ama quem guarda os meus mandamentos. E ele vai falar na frente de João 15, que é aquele que permanece na minha palavra, ou seja, na minha promessa, na minha direção. Aquela promessa, irmãos, ela acaba se tornando, de certa forma, lei para nós. Por quê? Porque é uma palavra de Deus, e a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus é a garantia de que tudo vai se cumprir, mas ela nunca estará desassociada de Cristo. Nunca. Ele era habilitado, irmão. Ele era habilitado justamente para mostrar que todas as promessas que estavam no Antigo Testamento se cumpririam sobre a vida dele. E portanto a nossa história se conecta com a de Cristo a partir desse momento. Mas eu quero ler com vocês justamente um versículo que me chama muita atenção a respeito disso, que está no próprio Evangelho de João. João, ele relatou muito sobre essas coisas. João 6, versículo 27, a palavra diz, fala assim, ó, não trabalhem, isso é Jesus falando, não trabalhem pela comida que se estraga, ou seja, não trabalhem por uma necessidade, não trabalhem para suprir algo, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem a dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eu quero repetir, Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Mas quem é que vai dar a comida? O Filho. É o mesmo que acontece em João 4 com a mulher do tanque de Samaria. Então as nossas histórias se conectam justamente a Cristo, irmão. Nós precisamos nos relacionar com a palavra. Nós precisamos vivificá-la dentro do nosso coração. E é Cristo em nós a esperança da glória. No versículo 4, ele vai dizer algo muito interessante. Porque eu acabei de mencionar, Cristo em nós. Cristo em nós. Todo esse poder, meu irmão, todo esse poder está disponível para mim e para você. Olha, e quando o poder do Espírito Santo, versículo 4, ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeiro, demonstrado que ele era o Filho de Deus. Filho dá a ideia de intimidade. Jesus Cristo, ungido, o Messias, o único Messias. Um único ungido, escolhido de Deus para aquela tarefa. E ele é o nosso Senhor. Mas primeiro ele passou pela morte. Primeiro ele enfrentou algo. E quem ressuscitou ele? O Espírito Santo, irmão. Então, muitas pessoas se atentam a Jesus, se atentam a Deus o Pai, e nada errado contra isso, irmão. Mas nós também tem um livro que eu esqueci o nome do autor, mas é o Deus esquecido da Trindade. Por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo é o responsável por nos demonstrar, meu irmão, a verdade da escolha de Deus. Vamos ler novamente?
Ó, e quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era filho de Deus, ele é Jesus Cristo e ele é o nosso Senhor. Então compreende? Intimidade, Jesus Cristo, a unção, a presença de Deus e nosso Senhor, ou seja, irmão, é Jesus Cristo que tinha toda a autoridade para fazer o que ia fazer. Então é Jesus, é o Espírito Santo que nos habilita. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para mim e para você. O Espírito Santo é dado para aquele que recebe Jesus como o Senhor. E ali lhe é concedido um direito de se tornar filho de Deus. Não existe esse papo, irmão. Isso é uma mentira, de que todos são filhos. Não, eu sou filho de Deus, Deus conhece o meu... Não. Precisa crer nele, precisa se colocar no processo. Nós vemos que Pedro e todos os apóstolos andaram com Jesus durante um período de aproximadamente 3 anos. Errando muito, é verdade, caindo. Nós vemos a negação de Pedro. Mas depois, só depois que Jesus morreu, que eles foram habilitados. Ficaram ainda depois que Jesus que ele subiu aos céus, eles ficaram um período de mais ou menos 10 dias em Jerusalém, orando e jejuando até o poder vir do céu. Até o poder vir do céu, irmão. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o responsável por demonstrar a verdade da escolha de Deus. Sem o Espírito Santo, não temos como, irmão, sermos escolhidos. O escolhido, por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque o escolhido, nele vai habitar o Espírito Santo para que ele cumpra a missão. Vamos ler um versículo que mostra isso para nós. Efésios capítulo 3, versículo 13 e 14. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte. Efésios capítulo 1, irmãos, me perdoa. Versículo 13 e 14 diz assim, ó, quando vocês ouviram no tempo favorável do Senhor chegou a cada um de nós. Quando vocês ouviram e creram na palavra, porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é a garantia de que as promessas vão se cumprir. Ele nos separa e nos identifica como família de Deus, como filhos. Sem o Espírito Santo não tem filiação. Vamos ler novamente a garantia, ó. Com o Espírito Santo da promessa, vocês foram ser, que é a garantia da nossa herança, ou seja, da promessa, daquilo que é a herança de Deus para nós, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Por que até a redenção? Porque a salvação é um processo, irmão. Nós podemos perder a salvação. Os mesmos discípulos que andaram com Jesus, tem um que se perdeu, não é verdade? Todo mundo lembra o nome dele, não é verdade? Judas. Mas isso quer dizer que nós também podemos perder a salvação, para o louvor da sua glória. Agora, como que nós fazemos isso? Permanecendo em Cristo e Ele em nós. E como? Através da promessa, através da missão que Ele deu para cada um de nós. Por isso Paulo vai falar, Paulo foi chamado para ser apóstolo, ele começou dessa forma. Ele fala, por meio dele recebemos a graça e a autoridade. Favor e autoridade, irmão. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Ele fala, nosso Senhor, por meio do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo em nós, por meio de Cristo e da ação de Cristo. Ele fala, como apóstolos, de chamar os gentios para, em toda parte, a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. Fomos chamados para levantar o nome. Fomos chamados para honrar o nome. Mas sem o poder do céu, sem a graça, sem o poder do céu, irmão, não tem como cumprir a missão. Por quê? Porque é Deus em nós. O Espírito Santo é Cristo em nós. É como se não. É Deus habitando em nós, irmãos. Então, sem Deus não tem como viver promessa. A promessa é de Deus, o plano é dele, é o Espírito Santo que vai nos guiar. E como que nós acessamos ele, Alisson? Mergulhando cada vez mais fundo, como eu recomendo a vocês a ler Ezequiel 47. O profeta mergulha no rio de Deus. É até o Espírito tomar todo o controle. Nós somos chamados para viver no Espírito. Nós somos chamados para andar no Espírito. E
É possível, irmão Alisson, perder? Sim, senão não teria algumas menções do próprio apóstolo Paulo, como não apagueis o Espírito Santo, não entristeceis o Espírito Santo, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então nós precisamos aprender essas coisas, que tudo vai passar por isso, irmão. Por quê? Para que nós venhamos a ter um amadurecimento espiritual. Olha, em Atos capítulo 1, no versículo 8, Jesus Cristo fala assim, ó, e sereis a minha testemunha quando o poder do alto for derramado sobre vocês, para que possam anunciar na Judéia, em Jerusalém, em Samaria e em todos os confins da terra. O poder vem do alto, meu irmão. Sem o poder não tem missão. E Paulo vai dizer para nós, eu quero encerrar aqui justamente com isso, com a importância, porque ele fala também para Coríntios a mesma coisa. Ele fala em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, fala, pois quantas forem as promessas feitas por Deus? Por quê, irmão? Porque há muitas promessas. O Senhor me deu uma promessa lá no começo da minha caminhada, mas dentro daquela promessa Ele derramou muitas outras promessas. Ele fala, tantos têm em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então por que a promessa está em nós, irmão? Para a glória de Deus. É para glorificar o nome. Por isso que Deus é interesse de Deus cumprir a promessa. É interesse de Deus que nós venhamos a viver promessa. É interesse de Deus que nós venhamos a frutificar. Por quê? Para a glória do seu nome. Nós daremos glória ao nome dele. E ele fala no versículo 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Então não se trata da minha força e da sua força, irmão. É Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Você já viu que você não consegue esquecer a promessa? Você já viu que há um pensamento e quando a gente lembra, temos a certeza? E o que causa o sentimento ruim, Ars? É quando nós acreditamos em Satanás. Começamos a... Porque Satanás também assopra os dardos inflamados na nossa mente. Por isso que nós temos o escudo da fé. Fé no que, irmão? Na promessa. E aí quando a gente começa a dar vazão para o pensamento de Satanás, a gente começa a querer fazer com as nossas próprias mãos, pecamos e causa uma dor no nosso coração. Por quê? Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos frios em Cristo. Ele nos ungiu. Ungiu com o que, irmão? Com o Espírito Santo. Nos selou como sua propriedade, pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Então, quando nós brigamos com a promessa, irmão, o que acontece? Nós estamos brigando contra o próprio Espírito Santo, contra o próprio Deus. O que você acha que vai causar isso no coração? Falta de paz e tudo aquilo que nós temos em Deus, irmão. Quer viver em paz, irmão? Viva no caminho da promessa. Quer viver em paz, minha irmã? Viva no caminho da promessa. Mas saiba, sem Ele não tem missão. Sem Ele não tem promessa. Sem o Espírito Santo em nós. E aí é o que eu quero terminar com vocês dizendo que se nós aceitarmos de bom grado essa dádiva que vem do céu, eu tenho a plena convicção ou a plena sensação de que a missão será concluída. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve palavra, a paz do Mestre. Tchau, tchau.